Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui dos nossos tópicos do mundo, analisados à luz da espiritualidade. E no vídeo de hoje a gente vai explorar um tema profundo, essencial, que muita gente pergunta: como a gente dissolve magia negra e como é que a gente se protege de malefícios à luz da Kabbalah. Se você já sentiu que forças negativas estão atrapalhando sua vida, se você tem a sensação de que algo está drenando a sua energia, ou simplesmente se você quer entender como é que pode fortalecer a sua proteção espiritual, esse vídeo é para você. Então a gente vai abordar esse tema, eu vou dividir esse vídeo em 4 partes. Primeiro a gente vai falar o que é a magia negra, como é que ela realmente opera, como é que a gente se protege espiritualmente, né, à luz da Kabbalah, como é que você dissolve trabalhos de magia negra e maldições em geral, e depois a gente vai ver uma técnica super prática usando água, né, uma técnica simples, poderosa, que vai poder te ajudar muito a limpar energias negativas. Então fica até o final, porque esse conhecimento pode transformar a sua percepção sobre proteção espiritual. Você que chegou até aqui, por favor, se inscreva, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Sempre comente aqui embaixo, eu quero saber sua opinião ou as suas dúvidas, sempre leio tudo que vocês postam. Se você quiser pedir vídeos, faça isso no vídeo de número 18 sobre reencarnação. E se você puder, considere apoiar o meu trabalho e contribuir com caridade social, se tornando membro pagante aqui do canal, o que também te dá direito a brindes muito bacanas. Outra opção de ajuda, se você quiser, é usar o botão Valeu aqui abaixo do vídeo ou a chave Pix que aparece nos comentários. Muito obrigado pelo seu carinho. Então, vamos lá, vamos começar com o que é magia negra, né? Então, porque antes de falar sobre como dissolver a magia negra, eu preciso entender o que ela é. Bom, então vamos lá. Na visão cabalística, tudo no universo é energia. E o pensamento humano não é diferente, tá? A gente tende a imaginar que o pensamento é uma coisa abstrata, né? Não, o pensamento humano é uma força ativa, segundo a Kabbalah, e que molda a nossa realidade. Então, assim como a gente pode usar nosso pensamento e a nossa intenção para criar bênçãos, para criar coisas boas, a gente também pode usá-los, consciente ou inconscientemente, para prejudicar os outros, tá? E aqui tem um segredo, consciente ou inconscientemente. Bom, já vou voltar nisso. A Kabbalah ensina para nós que existem 2 tipos de energia, grosso modo, que alimentam a realidade. Você tem o fluxo da luz divina, que é uma energia que fortalece a alma e que traz equilíbrio, e você tem o fluxo das forças de separação, geralmente chamado Sitra Achra, né, o outro lado, que age, por exemplo, através do medo, da inveja, do ressentimento e de energias negativas. A magia negra, nesse sentido, agora você vai entender por que eu falei consciente ou inconscientemente, não é só feitiços ou rituais, né? Qualquer pensamento, palavra ou ação que projete uma energia destrutiva sobre alguém, por definição, é magia negra. Muitas vezes uma maldição não precisa de vela preta, de um ritual obscuro, de um animal sacrificado, tá? Muitas vezes essa magia negra aparece na nossa vida por um simples olhar de inveja, tá? Por um desejo de vingança, por um pensamento negativo enviado com uma força emocional intensa. Aliás, a gente tem uma referência bíblica muito interessante para isso. É um exemplo forte na Torá. A maldição de Bilam, né, Balaão em português, contra o povo de Israel. A Bíblia não conta que ele precisou fazer ritual nenhum, né? Ele só tentou canalizar as palavras e as intenções deles contra o povo judeu. Tudo que ele fez foi subir numa montanha, ver o acampamento e ele ia amaldiçoar, tá? No final a gente sabe que ele não consegue, ele foi impedido, né? Porque a conexão de Israel com a luz era mais forte. Mas veja, ele não faz nenhum ritual, percebe? Bom, então agora a questão é como é que eu me protejo, né? Talvez a notícia que eu dei não é muito boa. Você talvez estava esperando aqui no vídeo que algumas pessoas só sabem fazer magia negra, que precisa algo elaborado. E a notícia que eu dei que não, que ela pode vir de vários modos. Mas não tudo está perdido. Como é que a gente se protege? Bom, a primeira defesa contra qualquer tipo de influência negativa na tua vida é fortalecer o teu campo espiritual, vamos dizer assim. Eu gosto de falar né, para quem me conhece, fortalecer a tua conexão com a luz, se conectar com a luz. Então, na Kabbalah, a gente aprende que a melhor proteção não está em amuletos ou símbolos externos. Tá? Essas coisas ajudam? Ajudam, claro. Para quem me conhece sabe que eu falo de amuletos nas aulas, tem vezes que eu passo amuletos nas consultas, né? Mas, assim, não é a melhor proteção. A primeira e a melhor realmente é o nosso próprio estado
vamos chamar de consciência, o nosso próprio estado espiritual, o nosso próprio estado emocional. Então, por isso, existem, vamos chamar de 3 práticas, embora não seja bem uma prática, que a Kabbalah vai dizer que é muito bom você tentar reforçar para poder se proteger dessa negativa. A primeira delas é uma coisa que a gente chama em hebraico bitachon. Bitachon significa confiança. O que é a confiança? Mais ou menos, tá? Eu não vou entrar nos meandros da coisa. Mais ou menos o que a gente chama de fé. Quando você tem confiança verdadeira na luz divina, quando você sabe que Deus está te protegendo e que Deus está do teu lado, nada pode te atingir. Essa confiança é muito forte. Tá? Por outro lado, quando você tem medo, o medo abre porta para a negatividade. Quando você tem insegurança. Tá? Então assim, se o medo abre porta para a negatividade, saiba que a confiança fecha. É isso. Segundo ponto, alegria. Na verdade, a Kabbalah fala de 2 coisas juntas. Alegria com gratidão, tá? Que são 2 estados que andam muito juntos. Então, o Zohar ensina que a tristeza, ela também enfraquece nosso campo energético, nossa energia espiritual. E a gente fica mais vulnerável. Por isso, sempre que possível, a gente tentar se manter alegre, alto astral, a gratidão, né? Como eu falei, expressando gratidão pelas coisas da vida. Isso cria escudo natural, ou escudos naturais contra a magia, tá? E contra a negatividade. Depois, a terceira coisa é a pureza de intenção. O que a gente chama de kavaná, né? Então, o que é a pureza de intenção? Você pensar nos seus pensamentos. O que os seus pensamentos estão emanando e vibrando? A velha máxima, super importante, evitar pensamentos negativos, tá? Mas aqui nesse caso em específico eu estou falando evitar pensamentos negativos sobre os outros. Porque a Kabbalah diz que se você deseja algo para o outro, isso vem para você. Né? Se você quer que o outro pague um preço, você pode acabar pagando o preço. Se você quer ver o outro se dar mal, você pode acabar se dando mal. Então, a contrapartida disso é o seguinte: se você não deseja o mal para ninguém, seu campo energético se mantém limpo e protegido. Quanto mais você tirar o mal de dentro de você, né, de não querer nos outros, mais protegido você está. Então, quando você está cuidando da tua energia espiritual, nenhuma maldição pode pegar em você, né? A luz dissipa a escuridão. Só que a questão é, aí você vai falar assim, bom, e aí, mas por que você dá amuletos e tal? Porque às vezes a gente falha num desses 3 pontos. Então a verdade é que é assim, se você tivesse confiança em Deus, desculpe, se você tivesse um estado de alegria, de gratidão, e não desejasse mal dos outros, você não precisava de amuletos, você não precisava de práticas, você não precisava de ritual, como aqui eu vou passar inclusive. Mas o que acontece? Nós somos seres humanos. Às vezes a gente, né, dá uma baixa energética. Às vezes a gente fica meio pesaroso, meio triste, a gente tem dúvida se Deus está do nosso lado ou não, a gente começa a desejar coisa negativa e entra numa espiral negativa. Então tem horas que a gente precisa de um ritual externo para tirar a gente da lá, tá? Mas assim, eu usaria como segundo a coisa, percebe? A primeira linha de ataque, vamos chamar assim, de novo, é que nem na medicina, né? Você tem remédios de primeira linha e de segunda linha. A primeira linha são essas coisas que eu falei. Trabalhar na tua alegria, na tua gratidão, na tua confiança, na tua intenção, no teu pensamento. Depois, se isso não serviu, né? Ou se você falhou, você vai para o próximo quadro. Então, para o próximo passo. Como é que você dissolve a magia negra? Então vamos lá. Vamos supor que você sente que foi alvo de um ataque energético, tá? E de novo, não importa se é um ritual, que alguém deixou alguma coisa na tua porta, na tua rua, ou você teve uma desavença e sentiu aquela energia péssima. Você vai seguir esse princípio cabalístico. Não se luta diretamente contra as trevas. Você acende a luz. Vou repetir. Não se luta diretamente contra as trevas. Você acende a luz. Para você lutar diretamente com as trevas, você tem que ter um cabedal de conhecimento muito grande, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que estar fortalecido. Tá? Caso contrário, você vai entrar, digamos, no esgoto, você sai com cheiro de esgoto. Então, em vez de lutar, né, e entrar naquele domínio, você acende a luz. Quando você se concentra na negatividade, você está fortalecendo ela. Então, em vez disso, você direciona a sua energia para o seu crescimento espiritual. Como é que você faz isso? Vamos lá. Vou te dar, talvez, 3, 4 práticas disso. Primeira coisa que a Kabbalah diz. Uma coisa que se chama mikveh, tá? E já vou dar uma alternativa para quem não pode fazer o mikveh, tá? Que é o banho com sal. O mikveh, ele é uma prática bem específica, às vezes ele é difícil da gente fazer no dia a dia, né, na modernidade. O mikveh você tem que ir para um reservatório de água natural, como um mar, um rio, um oceano, né, ou um lugar construído com água da chuva, tal. E aí você tem que ter um mínimo de água, fazer um banho totalmente pelado, tal. Às vezes não dá.
Mas se você puder fazer um mikve, se não um banho com sal, aí na sua casa mesmo, banho com sal, né, põe numa canequinha, esquenta e joga em você. Bom, a água tem um poder espiritual enorme. E o Zohar vai contar para nós que o sal é um purificador natural de energia, tá? Ele absorve as energias ruins. Depois, segunda dica, sempre na Kabbalah a gente tem muito uso de salmos, né? Um deles que eu já falei várias vezes no canal, Salmo 91, é um dos textos mais poderosos de toda a Torá para dissolver força negativa. Como é que eu faço? Lê quantas vezes quiser, onde quiser. Então, 3 vezes por dia, se você puder, ótimo. 1 vez por dia, ótimo. Ah, não consigo, 1 vez por semana. Ok, mas leia o Salmo 91, tá bom? Terceiro ato, que eu vou chamar de caridade, mas não é bem a tradução, para quem sabe, né, um pouquinho do Kabbalah, é o que a gente chama de tzedakah. Então, por que não é caridade? Porque fica parecendo que é dar dinheiro. Tzedakah também é isso, mas não é só isso. Tzedakah, a caridade, é fazer um ato de bondade. Tá? Pode ser com dinheiro, pode ser sem dinheiro. Tá? É ajudar outra pessoa. Quando você se dispõe a ajudar o outro, quando você sai do teu pensamento para ajudar o outro, você está dissolvendo qualquer negatividade ao seu redor. Então, como é que você fala? Você vai talvez falar assim, mas como que é caridade sem dinheiro? Às vezes é doando o seu tempo. Né? Vá, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, vá conversar um pouquinho com velhinhos que estão num retiro, né? Num asilo. Vá conversar com crianças órfãs, no orfanato. Você não precisa de dinheiro para fazer tzedakah, tá? Pode ser com dinheiro? Pode, claro, mas não precisa ser. Então, essa história que eu falei do esgoto, né? Tem uma história do Baal Shem Tov, um dos maiores místicos que a gente teve, que ele fala, se alguém jogar na lama, você na lama, a melhor resposta que você faz não é jogar lama de volta na pessoa, é você se limpar e continuar seu caminho, certo? Então é exatamente essa tendência que a gente está fazendo aqui com o princípio cabalístico, tá? Você não luta diretamente com as trevas, você acende a luz, você reverte o ato em luz. Bom, e aí eu vou passar ainda para o final agora uma técnica, um ritual, né? Para além desses que eu falei, que se você quiser usar para dissolver magia negra. Então é uma técnica simples, eu gosto muito dessas técnicas simples, não é nada muito elaborado, super eficaz e usado pelos cabalistas há séculos. Na verdade, não só cabalistas, tá? Isso saiu da Kabbalah e muita gente usa. É a técnica do copo com água, mais nada. O que acontece? Como a gente já falou, a água tem uma propriedade incrível de limpeza, de absorção, de purificar energias. Então o que você vai fazer? 3 passos simples. Você vai pegar um copo com água limpa, vai deixar do lado da sua cama, se você puder, tá? Se você não tiver um móvel na cama, tudo bem. Você pode deixar próximo da porta de entrada da tua casa. Pode ser no chão ou pode ser numa mesinha também, próximo da porta de entrada. Antes de dormir, você vai fazer ali sua reza, uma breve meditação e pedir para que aquela água absorva qualquer energia negativa. Cuidado, você não vai falar com a água, tá bom? Você não vai falar, água, por favor, absorva energia. Você vai falar com Deus, por isso que eu falei uma oração. E vai falar, Deus, por favor, permita que essa água absorva toda a energia negativa essa noite. Tá? E aí, como eu falei, o copo vai estar ou do lado da sua cama, ou lá na entrada, na porta da entrada, você vai dormir. No dia seguinte, você simplesmente vai pegar, despejar essa água num local natural, ok? Não vai jogar, por exemplo, na privada, que é encanamento. Você vai jogar ou direto na terra de um jardim, ou num rio, se você estiver perto, num esgoto corrente, né? Você vai fazer esse descarte natural, tá bom? E aí, quando você fizer isso, você ainda pode fazer uma segunda mini meditação, imaginando a influência ruim indo embora. Que ela tá lá naquele copo e você tá jogando ela fora, tá bom? Então esse é um método super simples, mas extremamente poderoso. Você pode fazer, depois deixa o comentário aqui. Tenho certeza que você vai sentir a limpeza. Por quê? Porque a Kabbalah ensina isso, né? Que a água é um canal entre as dimensões. E quando a gente meio que programa a água para ela ter esse uso, né? Eu falei para Deus deixar aquela água como absorção, ela realmente pega uma energia especial. Ela pega uma intenção elevada, tá? Nesse caso ela vira um agente de purificação. Então, minha pergunta agora é, gostou desse conhecimento cabalístico sobre magia negra, sobre proteção espiritual? Lembre-se, quanto mais conectado você estiver com a luz, mais forte a sua proteção. Se por acaso a sua proteção vacilou um pouquinho, reconecte ela com salmos, com mikve e tal, ou eventualmente use também o ritual da água. Se você quiser mais conteúdos como esse, não deixe de me avisar. Lá no vídeo 18 você pode pedir mais tipos de vídeo e também não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com quem eventualmente precisa ouvir isso. Um bom dia a todos e tudo de bom.